O tema de hoje é o seguinte: a tradição glorificada na mais célebre festa popular brasileira. Dr. Plínio escreveu isso em 1964. E é a respeito do carnaval da época. O carnaval já tinha muita coisa inconveniente, já tinha. O pessoal, aos poucos, foi transformando o carnaval em uma coisa ainda inocente, foi ficando cada vez mais pecaminosa. Depois, ela chegou até hoje. Hoje ela está chegando a ser demoníaca. Acontece que, conforme nós vamos ver no texto dele, ele vai dar uma lambada na Revolução, mostrando algo de dentro do carnaval, que é a festa mais popular, mais célebre festa popular brasileira. Ele vai mostrar que ali tem ainda, mas hoje eu acho menos, lampejos de espírito católico autêntico, e que isso ele vai usar para fazer uma crítica à Revolução. Então vamos lá. Uma das mais audaciosas mistificações da Revolução consiste em apresentar o povo como se fosse o mare magnum. O mare magnum é uma confusão grande, né? Obscuro, revoltado, desordenado, sempre pronto a explodir, em cujas profundidades insondáveis e misteriosas os ódios, a inveja, a crueldade estariam a fermentar e a roncar sem fim, prontos ao choque do menor obstáculo, a extravasar e a demolir toda a estrutura social. Se prestarmos atenção, essa impostação com relação às classes populares é a impostação que a teologia da libertação tem e, sobretudo, que o PT tem. Né? Eles atuam como se as massas fossem isso daqui. Agora, aqui tem duas fotos, uma foto do carnaval da época. Desculpe, a foto é fraca, mas é a foto que está publicada no pliniocleitooliveira.info. Mas é essa foto. Eu vejo as moças todas, olha os vestidos, tudo composto com trajes aristocráticos e tudo, né? E à esquerda, então, lá tem um ato, isso eu peguei na internet, a classe revoltada, reivindicando e fazendo agitação e fazendo, né? Pão, terra e liberdade, né? Então, o doutor Plínio diz, nesta visualização, povo seria sinônimo de revolução e, pois, antônimo, quer dizer, o contrário, de hierarquia e tradição. Isto que a Revolução insinua e, por vezes, até proclama a respeito do povo em geral, ela se compraz em o afirmar com particular insistência no que toca às aglomerações operárias das grandes cidades, e especialmente das favelas. Você diz que a favela é uma panela de pressão que a qualquer hora explode e eles vão invadir a cidade, tudo, etc. Naquela época dizia. Hoje a coisa, depois vamos comentar o dia de hoje. Nas favelas, né, nas aglomerações operárias, viveriam unicamente hienas humanas, dispostas a espreitar o bom momento para desabar sobre a cidade, avassalando-a, quebrando-a e implantando sobre seus escombros o estandarte da miséria triunfante. Veja como ele descreve bem. A arte de Dr. Plínio descrever a realidade, evidentemente, é o que dá mais vida para os ambientes e costumes. Ele vai descrevendo e a gente vai, então, compreendendo mais a realidade. A revolução não sabe senão mentir. É um dito que a gente tem que registrar sempre. Se a revolução parasse de mentir, ela desaparecia, porque ela é uma mentira. No que ela possa dizer de verdade, há incubada uma insinuação unilateral ou algum exagero. Então, ela diz, se uma coisa é verdadeira, tem alguma insinuação incubada lá,
ou tem algum exagero no que ela comenta. Tudo para servir com inteira eficiência a expansão das trevas, o progresso do erro e do mal. E aqui tem uma lição, que nós devemos sempre procurar descrever o bem com inocência, com retidão, né, sem sair daquilo que ele realmente é. A questão toda está em descrever com objetividade, mas descrever assim com uma retidão de alma, por onde a gente faz o jogo do bem sem precisar mentir, sem precisar exagerar, sem precisar recorrer a essas ferramentas nocentes e não inocentes. Diz ele, tudo para servir com inteira eficiência a expansão das trevas, o progresso do erro e do mal. E nós devemos fazer tudo para servir com inteira eficiência a expansão da luz, do progresso da virtude e do bem. Veja esse outro, o traje dessa daí. É um traje super, assim, casto. Pode ver, aqui até eu não consigo distinguir bem, mas eu acho que talvez o decote pudesse ser mais moderado, né? Mas, de modo geral, hoje quase que isso não teria cabimento, as pessoas usarem isso hoje, né? Continua, doutor Plínio. Por isto, tal visualização das disposições da massa popular é, no Brasil, exagerada por alguns aspectos e rotundamente falsa em outros aspectos. Dilo muito bem, quer dizer, eu diz muito bem, em recente passado, a indiferença, quando não a formal antipatia com que as populações rurais e urbanas, mesmo no Rio e em São Paulo, assistiram às pregações bolchevizantes do senhor João Goulart. Ele era comunista, ele era presidente do Brasil, ele queria lançar o Brasil no comunismo. Tem um paralelismo muito bom com o fracasso do Lula hoje, né? Bom, continua o doutor Plínio. Mas a revolução, que é ainda mais tendenciosa no que passa sob silêncio do que em seus dizeres. Veja, a revolução é espertíssima, porque às vezes ela joga uma coisa, mas ela não vai a tudo, ela silencia uma parte e deixa as pessoas deduzirem aquela parte, explicitarem aquela parte, né? E aí ela é mais tendenciosa. Naquilo que está insinuado, a coisa vai mais longe do que no que está explícito, né? Cala este aspecto da realidade, quer dizer, eu vou repetir, mas a revolução, que é ainda mais tendenciosa no que passa sob silêncio do que em seus dizeres, cala esse aspecto da realidade, quer dizer, que é toda a abertura do povo para as coisas anticomunistas e não para as coisas comunistas. O povo, ele gosta da hierarquia, ele gosta da desigualdade, ele gosta da monarquia, né? Continua. E continua seu intérmino matraquear de slogans, a revolução, né? Sobre massas revoltadas, prontas a explodir, etc, etc. Então, veja aqui, essa é uma cena também com... Mas veja aqui, até os decotes são, quer dizer, grosso modo, passáveis, né? Tem um que não. Mas vejam como é que é. Isso é gente que eles, evidentemente, tinham momentos que eles deviam ir à praia, coisa assim, ainda mais se for o Rio de Janeiro, mas eles se sentiam bem fazendo uma folia com esses trajes. Por isto, não é mal que a desmintamos. Quer dizer, desmentir a revolução é bom, fazendo ressaltar a verdade a este respeito de um ângulo diverso. Então, vai mostrar que o povo não tem alma, como a revolução diz que tem, e aqui ele pega um aspecto e vai desmascarar a revolução. Voltemos, pois, desta vez, os nossos olhos para o Rio de Janeiro.
que é muito crítico do ponto de vista moral. As massas urbanas da Guanabara, segundo a Revolução, rosna por aqui e proclama descaradamente no exterior. Perdão, vou ler melhor. Botemos, pois, dessa vez para o Rio. As massas urbanas da Guanabara, segundo a Revolução, rosna por aqui e proclama descaradamente no exterior, só sonhariam com o comunismo. E isso é uma mentira. Elas estariam por insopitável idiosincrasia, quer dizer, uma que não tem invencível animosidade, assim, uma intransponível, vamos dizer, antipatia, sôfregas de destruir no Rio todas as estruturas, todos os símbolos, todas as notas típicas de nossa atual sociedade burguesa e, sobretudo, a fortiori, de nosso passado aristocrático e monárquico. E isto para substituí-los pelos aspectos novos da sociedade proletária. Vocês prestaram atenção naquilo que se pode olhar do carnaval de hoje, que é muito pouca coisa, eles tiraram tudo aquele caráter aristocrático e puseram uma espécie de pseudo-esplendor, de falso esplendor, que chama para o tribal, que chama para o pagão e não para o católico, né? Então, tudo aquilo que procura reluzir no carnaval hoje e tal, fora a imoralidade, que evidentemente tem a nossa valoriza, aspectos indígenas e ecológicos, né? E o próprio demônio. Essas aqui ainda são antigas. Olha como é que se vestiam. Pode ver, tanto essa da esquerda quanto a da direita. Os homens estão vestidos segundo traz o ancien regime também, né? E aqui não tem imoralidade, não tem, né? A alegria deles estarem dessa maneira. Estão assim como que super realizados, né? Uma com a coroa na cabeça, o outro com, não sei aquilo, uma espécie de super tiara, não sei o que é aquilo. Mas estão contentíssimos. Em outros termos, nossa tradição lhes seria odiosa, que é o povo, como o é a todo comunista. Mas não, o povo gosta, está a prova aí. E para exemplificar, segundo essa versão, as massas cariocas olhariam para as instituições de nosso passado precisamente com o ódio com que os membros do Partido Comunista Russo, a não confundir com os russos tukur, que são os verdadeiros, e que não são assim, olham para o passado czarista de seu país. Aqui tem mais duas figuras, mas veja a alegria dessa gente de estar dessa maneira. Que faria o sanhu do Partido Comunista da União Soviética se, por exemplo, populares cingindo alegremente diademas reais e imperiais, trajando de condes e marqueses, desfilassem festivamente pelas ruas de Moscou, simplesmente pela alegria de usar e de fazer luzir aos olhos de uma população que aplaude a beleza destes adornos, símbolos dos princípios, das instituições, dos estilos de vida que o comunismo mais execra? Para eles seria uma coisa terrível. Mobilizaria tanques, canhões, gases lacrimogêneos, todo o terrível material de suas repressões policiais para acabar com tal festa, pois o que ela lembraria e o que o comunismo são coisas que hurlem de se trouver ensemble, quer dizer, rugem de se pôr juntos. Quer dizer, umas rechaçam as outras. Seria impossível. Aí eu não consegui ler, não sei o que está escrito aí, mas é um cartaz típico comunista, né? Veja como é diferente a postura, né? E seria compreensível, se bem que injustificável, que o PC russo, Partido Comunista Russo, assim agisse, pois a coexistência dessas coisas urra mesmo, quer dizer, não se dão juntos, não se dão bem.
Onde uma está, a outra não pode, absolutamente não pode estar. As nossas fotos, os clichês, mostram pitorescos aspectos do Carnaval do Rio, neste ano de 1964. O pessoal está praticamente 60 anos atrás. Trajados de rei e de rainha, ou à moda de fidalgos de antigas e faustosas cortes, desfilam os membros das escolas de samba, alegres em evocar nosso passado. Uma conhecida revista carioca estampou em sua reportagem sobre o fato um título bem característico: modestos operários e empregadas domésticas se transformaram por uma noite em reis, príncipes, condes, rainhas e marquesas. Então, veja só que coisa interessante, né? Que isso é um título prestigioso, que a revista colocou como que dizendo uma verdade que agradaria o público dela. Então, modestos operários e empregadas domésticas se transformaram por uma noite em reis, príncipes, condes, rainhas e marquesas. O tema de uma das principais escolas neste ano, qual foi? Foi o casamento de Dom Pedro I com a imperatriz Dona Amélia de Leuchtenberg. Então, vê como aqui está um quadro pintado, a cena do casamento dela, e o que fez? O pessoal carnavalesco adaptou e procurou expressar isso no carnaval. Vejam como é muito diferente do dia de hoje. É claro que nestes trajes não há, nos trajes dos carnavalescos, não há que procurar uma fidelidade pesadona e erudita aos modelos efetivamente usados na época que se quis evocar. A imaginação popular, fecunda no engendrar o fabuloso, apresentou aqui a realeza e a aristocracia como ela as imagina. Eles representaram como o povo imagina a aristocracia e a realeza. E olha só, e o charme característico do negro deu ao conjunto uma nota animada e encantadora. Uma coisa interessante, eu chamo a atenção, a gente nunca vê esses que são antirracistas, entre aspas, que mais procuram gerar um racismo, eles nunca elogiam, por exemplo, o charme característico do negro. Eles sempre mostram o negro como um pisado, cheio de ódio, cheio de revolta, cheio de desejo de vingança, né? Contra o branco, que também odiaria o negro, tudo mentira. É nossa mais remota tradição, como ela perdura nas camadas mais profundas da alma popular. Quer dizer, o charme característico do negro deu ao conjunto uma nota animada e encantadora. É nossa mais remota tradição, como ela perdura nas camadas mais profundas da alma popular. Então, isso está na tradição do Brasil. E gostar destas coisas está na tradição do Brasil. Veja essas outras duas que estão aí, estão contentíssimas, contentíssimas. Não é preciso estar despida para estar contente, né? Sem ofender a Deus. Aqui estão contentes, se divertindo, mas sem ofender a Deus. E aqui, olha a frase de Dr. Plínio. E tu, que afirmas que o povo odeia a tradição, o que dizes a isto, ó mãe da mentira, ó falaciosa revolução? Aqui é uma exibição carnavalesca de uma dança do Ancien Regime, e que é um minueto, ou algo muito parecido. Pode ver, estão fazendo vênias de lado a lado. Mas veja a alegria do pessoal como está. E veja como todos... Eu vou mostrar para vocês uma coisa sui generis, singular. Todos devem saber. Aqui está uma foto do Dr. Plínio, creio eu, mais ou menos, da época em que ele fez o que eu vou dizer. Existe uma música carnavalesca chamada A Jardineira.
E a Jardineira é uma música assim, muito inocente, que a Jardineira, o cantor, o compositor, colocou porque está tão triste. Foi a camélia, que é uma das flores que tinha na Jardineira, que caiu do galho, deu 2 suspiros e depois morreu. Bom, e aí vem toda uma... Eu vou tocar um pouquinho para vocês ouvirem. Mas vejam só como é que o Dr. Plínio é. Ele pegou essa Jardineira, ela marcou muito os carnavais antigos, né? E era muito popular. E um dia lançou, depois, os primeiros membros da TFP, não sei se já estava fundada a TFP, mas era gente do grupo dele, do catolicismo. Talvez já tivesse fundado, eu fico na dúvida, mas acho talvez não. Ele soltou um manifesto contra os comunistas socialistas da Faculdade de Direito. Eles soltaram o manifesto e espalharam pelas carteiras da faculdade, e aquilo deu uma reação, eles ficaram indignadíssimos. E aí, então, o que Dr. Plínio redigiu, mas assim, quase que eu diria assim, de improviso, uma letra para o pessoal cantar com a música da Jardineira. E eu vou mostrar isso daqui a pouquinho. Então, primeiro eu vou tocar a música para vocês se lembrarem. Eu não vou tocar inteira, mas para vocês se lembrarem como é que é a música da Jardineira. E é uma gravação antiga da época, né? Não tem... As modernas, eles incluíram coisas que, enfim, sobretudo a maneira ritmada, excessiva, tudo. Vamos ver, olha só. Então... Ó Jardineira, por teus pais são tristes, mas o que foi que se aconteceu? Foi a cadeira que caiu no lado, que deu 2 suspiros, foi a cadeira que caiu no lado, que deu 2 suspiros, ó Jardineira, por teus pais são tristes, mas o que foi que se aconteceu? Veja que o tema é muito inocente, né? Meu amor, não fique triste, é todo teu, é muito mais bonita que a camélia que você. Bom, agora qual foi a chicotada que o Dr. Plínio deu com essa música? Porque o pessoal correu o manifesto dentro da faculdade e os socialistas ficaram furiosos, mas não responderam. Então, o Dr. Plínio compôs essa letra, que é assim: ó socialistas, por que estáis tão tristes? Mas o que foi que aconteceu? Foi um manifesto que correu 3 dias, deu muito galho, ninguém respondeu. Ó socialistas, ó PDC, PDC é Partido Democrata Cristão, não fiques triste com a derrota que sofreu, responde por escrito ou confessa que perdeu. É assim o pessoal começou a cantar e escrevia a letra à mão e ia espalhando, e o pessoal do público da faculdade começou a cantar também a música. Por que eu digo isso? Para ver como o Dr. Plínio, ele não era uma pessoa quadrada, ele sabia, sem sair da respeitosíssima posição dele, aproveitar uma coisa que está no gosto popular e